Será que fisioterapia é só para alguém que sofreu uma lesão? Quando procurar um fisioterapeuta? A resposta desta e de outras questões, saiba agora com o Dr. Júbilo. Fiz das notas cor de azul pra te ver ao luar. Veio à noite eu fiz um blues só para me encontrar com teu brilho de cristal, com teu cheiro a salimar. Já estamos no consultório do Dr. Júbilo e, antes de tudo, doutor, muito obrigada por nos receber. Obrigado, eu que agradeço a vossa presença. Então, doutor, eu trouxe algumas questões, na verdade dúvidas, de que as pessoas têm sobre a fisioterapia e o que faz o fisioterapeuta. A primeira questão é, doutor, falar um pouco do que é a fisioterapia e o que faz um fisioterapeuta. Tá bem, eu primeiro, antes de responder as suas perguntas, vou poder fazer uma abordagem do ponto de vista histórico da fisioterapia. Dizer que a fisioterapia é uma profissão que está na nossa humanidade há 4.000 anos atrás, antes de Cristo. Ela tem como origem da Grécia, onde o próprio Hipócrates, que é o pai da medicina, teve que implementar também algumas técnicas do ponto de vista de reabilitação. Isso depois veio surgindo também na China. A China usava a reabilitação aquática, usava técnicas como de movimentação do corpo para recuperar doentes. Foi evoluída também com o Brasil. O Brasil implementou várias técnicas. Para vos dar um exemplo, que a fisioterapia ela usa técnicas manuais e técnicas físicas. Já naquela altura usava-se feixes, assim, cabos elétricos para a eliminação de dor, diminuição de dor. Então, houve países também como Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, que foram buscar essa base tradicional para o convencional, que hoje é moderna. Então, estamos aqui a falar de uma técnica chamada eletroterapia, aparelhos assim como esse que nós temos aqui atrás, que são aparelhos, o nome é eletro, tem a ver com correntes elétricas, mas com fins terapêuticos, para a recuperação de vários distúrbios no corpo da pessoa, do ponto de vista de dor, do ponto de vista de aumento de força em pacientes com paralisias, do ponto de vista de pessoas depois de uma fratura, aquela atrofia muscular, nós temos que aumentar a massa muscular. Então, significa que a fisioterapia, o que ela é? A fisioterapia é a ciência que estuda e trata, previne e ensina, né, distúrbio do corpo humano, utilizando técnicas manuais e físicas para poder recuperar o indivíduo e integrá-los à sociedade. Este é um conceito generalizado. Há vários conceitos, né, como de autores também, como o próprio Aristóteles, que diz que a fisioterapia também é uma área da medicina para reabilitar o paciente e integrá-lo funcionalmente à sociedade. O que é isso funcionalmente? Quando um paciente tem um AVC, dá um AVC ou uma paralisia, perde a sua funcionalidade enquanto humano, perde o seu movimento, deixa de falar, deixa de andar, deixa de sentar. Então, a nossa responsabilidade enquanto fisioterapeutas, elementos da reabilitação, é atribuir funcionalidade a esta pessoa para começar a fazer a sua vida, tanto do ponto de vista laboral, do ponto de vista da atividade familiar, né? Então, esse é o grande papel, esse é o grande objetivo da fisioterapia. Doutor, como é que a fisioterapia age na recuperação do paciente? Conforme eu dizia, nós primeiro, para recuperarmos um paciente, os pacientes eles passam por uma equipa multidisciplinar. O que é uma equipa multidisciplinar? Uma equipa constituída por vários profissionais. Depois de uma determinada situação, né, de uma doença, o paciente vai para um hospital mais próximo, é consultado pelo médico. O médico vai consultar este paciente, depois vai encontrar uma pauta ou critérios que acha que esse paciente precisa também de outros especialistas. Então ele vai encaminhar para um fisioterapeuta. Como, por exemplo, muitas vezes vocês acompanham acidentes, né, em via pública. Esse paciente ou pode ter uma luxação ou pode ter uma fratura. Pode uma fratura é seguido por uma cirurgia, por um ortopedista. E esse ortopedista, se o paciente perder a funcionalidade, não conseguir andar,
ficou muito tempo acamado, então ele vai encaminhar para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta também tem a competência como perfil de avaliar esse paciente. Após a sua avaliação, ele vai encontrar critérios também que ele vai fazer dentro do nosso protocolo de tratamento, começar a seguir esse paciente, começar a tratar. Tratar com quê? Com métodos manuais ou métodos físicos. Vejam que nós também trabalhamos com ginásio, todos aqueles aparelhos que estão no ginásio. O paciente, depois de uma técnica como cinesioterapia, de uma técnica como a menos usada hoje, que ontem foi muito usada, que é a massagem. Esse paciente, por exemplo, vai apresentar dores, né? Então nós temos recursos manuais como físicos para a eliminação da dor. Depois da diminuição da dor, nós encaminhamos já para métodos mecânicos, que é no ginásio, onde pode estar numa esteira, pode estar numa bicicleta, pode fazer um agachamento, pode usar uma bola de boba, dependentemente de cada patologia. Então nós temos elementos físicos e manuais para aplicar na recuperação do paciente. Então, lá em casa, acredito que os pais têm a preocupação com as lesões que as crianças têm. Então, doutor, quais são os tipos de fisioterapia que existem e como esses são aplicados no dia a dia, como conselhos, por exemplo, a dar aos pais ou a dar aos cuidadores de idosos? Pois, dentro do perfil da fisioterapia também há especialidades, né? A fisioterapia pediátrica, a fisioterapia gineco-obstetra, a fisioterapia geriátrica, que é dos idosos, a fisioterapia motora, a fisioterapia pediátrica, a pergunta que me faz. Então, a maior parte das lesões, né, por minha experiência, a maior parte de patologias que acometem as crianças, o que nós mais trabalhamos é a paralisia cerebral. Se paralisia cerebral, em miúdos, eu posso vos mostrar aquelas crianças que na nossa comunidade, nos nossos bairros, chamam de mongoloide, né? Aquelas crianças que não falam, não andam, não sentam, só passam a vida a chorar. Então aquilo é uma paralisia cerebral. Significa que uma parte do cérebro, após o seu nascimento, por uma determinada má técnica da parteira, a criança é asfixiada, consegue vir com uma lesão cerebral, então ele perde toda essa funcionalidade. A segunda são os traumas. Nossas crianças vão correndo, ou por uma fratura. Segundo a nossa experiência, é a segunda causa. Então também são acompanhados por nós. Da mesma forma como são acompanhados os adultos, também são acompanhados as crianças, mas com um protocolo de tratamento diferente. Se irmos à busca, por exemplo, imagina que uma criança caia e venha inflamada. Da mesma forma que o adulto, eu faço uma crioterapia. A crioterapia é uma técnica à base de uso de gelo, né? Que é comum, você vê nos campos. Então, é o mesmo também que eu vou usar para uma criança para desinflamar. O mesmo aparelho de eletroterapia que eu vou usar, como por exemplo, este que eu tenho aqui atrás, este que eu vou usar para diminuir a dor nessa criança, também é o mesmo que eu vou usar no adulto. Gostou que depende da faixa etária da criança, porque há aparelhos que são indicados e outros que são contraindicados em crianças numa determinada doença. Já numa paralisia, uma criança com diminuição de força ou ausência de força, que nós chamamos, ele pode ser tetraplégico ou paraplégico. Então nós também temos aparelhos ou técnicas, por exemplo, de mobilização para aumentar a força nesta criança. Do ponto de vista geral, na tua pergunta, os mesmos recursos também são aplicados nos idosos, nos jovens e nas crianças. Agora, depende sempre do protocolo de tratamento e da forma como o fisioterapeuta avaliou o paciente, conforme traçou os objetivos a alcançar no seu tratamento. Tudo tem a ver com a dosificação do protocolo. E falando em paralisia cerebral, doutor, explica-nos como é que é feito esse tratamento em crianças que sofrem de paralisia, porque há pouco sabemos que a paralisia cerebral pode-se afinal tratar com um fisioterapeuta. Ok, normalmente a paralisia cerebral, né? Existem várias causas que levam a uma paralisia cerebral, mas a mais comum na nossa realidade é a hipóxia. O que é a hipóxia? É a diminuição do oxigênio no cérebro da criança, né? A criança, ao sair na cavidade intrauterina, leva tempo, pode ser um processo administrativo, pode ser um processo de técnica das nossas irmãs parteiras ou da própria equipa em serviço. Então isso vai causar a própria
paralisia cerebral. Então, como é que nós tratamos? Essa criança é avaliada, né? Passa pelos médicos, a equipa de enfermagem também, passa pelo neurologista para avaliar o grau de lesão cerebral. E quando chega ao fisioterapeuta, o fisioterapeuta vai avaliar, porque, né, podemos ter uma paralisia espástica, que aquelas crianças veem que elas ficam todas bem duras, bem durinhas. Podemos ter uma criança com flacidez, que é aquela que veja que os músculos estão todos leves, todos bem molezinhos. Então, nós também aí avaliamos. Depois de avaliarmos, fizemos uma pauta de tratamento. Como é que nós tratamos? E internacionalmente, existem várias técnicas. Uma técnica muito falada internacional, que é a técnica de Bobate. Bobate é o autor que desenvolveu essa técnica para reabilitar as crianças. Nós tratamos com a técnica de Bobate, que é uma bola, vocês costumam ver nas imagens. Eu trouxe, mas acho que está aqui esvaziada. Onde nós trabalhamos com esse ponto de vista da sua concentração para estimular os reflexos motores da criança, estimular a cognição, porque essas crianças têm diminuição de memória. Também trabalhamos com alongamento, é importante alongar a musculatura dessas crianças. Trabalhamos com técnica de relaxamento. Independentemente do nível de evolução da criança, a técnica é sempre a seguir. Quando a criança já está sentada, nós também trabalhamos para ela poder sentar. Então, trabalhamos os reflexos para ela poder também despertar. Há exercícios proprioceptivos que vão fazer com que a criança consiga perceber dos movimentos a fazer, porque essas crianças perdem aquele movimento de levar a comida para a boca, tocar no umbigo, tocar no pé, agarrar um objeto, pedir o dalá, o demissol. Eles perdem tudo isso devido à sua própria lesão. Então, a nossa responsabilidade como fisioterapeuta, então, é atribuir esta funcionalidade que o paciente perdeu, atribuir os movimentos e despertar a cognição. Também não trabalhamos só enquanto nós fisioterapeutas. Há uma equipa toda, aí vamos procurar também, como ele perde a fala, nós solicitamos também o terapeuta da fala, do ponto de vista pedagógico e didático, o aprender a ter noção do processo do ensino e aprendizagem. Também há psicólogos e há pedagogos que trabalham com essas crianças. O nosso maior objetivo aqui é mesmo, enquanto fisioterapeuta, é atribuir funcionalidade, que perdeu a marcha. Apesar que a literatura nos prova, é raro, né? Raramente em que nós devolvemos a sua capacidade total, mas o mais importante é ver dentro do QI da criança o que é que nós podemos aproveitar. Se é uma criança que vai nos despertar toques tipo com as mãos, nós podemos lhe ensinar a pegar um teclado, ou para uma música, ou para ter uma habilidade no computador. Se é uma criança que gosta de cantar, nós trabalhamos com o terapeuta da fala para ir à busca desse potencial de ele gostar de cantar. Existem várias técnicas de nós recuperarmos essa criança, né? Falei alongamento, falei exercício de mobilização, a própria massagem, que algumas vezes é confundida da forma como se faz, mas faz-se. A técnica de PNF, Bobate, a hidroterapia, que é o tratamento da pessoa na água, numa piscina bem preparada para tal, também trabalha-se. Também usa-se o infravermelho, que esta lâmpada vocês têm em bolsa atrás, para melhorar a circulação sanguínea, eliminação de dor. Há uma fisioterapia é um mundo. Por isso, às vezes, quando me perguntam onde é que o fisioterapeuta não trabalha, eu não consigo dizer. Ok. Doutor, aqui no consultório, doutor, quais são os pacientes mais comuns, as lesões mais comuns que o doutor tem atendido? Eu, pessoalmente, sou mais procurado problemas de coluna, por ser a minha especialidade, né? Sou fisioterapeuta de coluna. E o que eu mais recebo são pacientes com AVC, acidente vascular cerebral, né? Hoje disse acidente vascular cerebral. Então, são esses dois casos. Os que mais recebo é mesmo pacientes com AVC, né? Pacientes com sequela de um AVC e pacientes com problemas de coluna, a todos os níveis, desde colunas tortas, que chamam escoliose, desde as lombalgia, desde as hérnias discal, desde os desgastes na coluna,
E há vários desses problemas. São estes dois casos que mais nos procura, salvo, né, problemas ortotraumatológicos, paciente que caiu ou vítima de uma fratura, vítima de um entorse, ou pés tortos, mas o que mais recebemos é sequelas de AVC, problemas de coluna e sequelas de fratura. São esses 3 casos. Depois de ser atendido de ter o acompanhamento, né, médico, de fisioterapia, como é que o paciente, depois de ter alta, como é que o paciente segue? Ele tem de continuar a ver o fisioterapeuta? Como é que funciona essa ligação entre o paciente, já estando em casa, e o profissional de fisioterapia? Repito dizendo que de facto nós trabalhamos com uma equipa multidisciplinar. Aquilo é um processo. O paciente depois por exemplo, se for um paciente com problemas de coluna, né, ou uma lombalgia, depois de um segmento, né, tratamento fisioterapêutico, nós demos a alta ao paciente do ponto de vista fisioterapêutico e encaminhamos para o ortopedista, se calhar o que lhe encaminhou para a fisioterapia. Aí o colega ortopedista vai também avaliar e dizer, não, já estás bem para fazer a sua vida. Porque as coisas nem sempre terminam com o fisioterapeuta. Há questões que terminam com o fisioterapeuta, ok. Mas por estarmos numa equipa, se o paciente me foi encaminhado pelo médico, então também o mesmo médico no fim vai lhe receber para nossa satisfação enquanto equipa. Ou aqueles casos em que eu também encontro dificuldade para recuperar esse paciente, queira uma ajuda. Então vou ver dentro do nosso mosaico de fisioterapeutas uma outra especialidade e aí nós encaminhamos para um outro colega. Se imagina que o colega é um fisioterapeuta do joelho e eu não consegui reabilitar o joelho, então encaminho também para o colega que é especialista do joelho. Há uma especialidade na nossa fisioterapia que poucas mulheres conhecem, que é a fisioterapia gineco-obstetra. Vou-vos dar um exemplo muito caricato da nossa realidade. Muita mulher, quando vai para a maternidade para dar à luz, todo mundo, vocês sabem, e vejam aquela aberração que se faz, põe a mulher a andar de um lado para o outro. Dizem que é para fazer a dilatação do colo uterino, não é? Então nós consideramos aquilo como uma aberração. Aquilo não se faz. Mulher pós aos 16 meses de gravidez pode solicitar um fisioterapeuta. Temos o fisioterapeuta gineco-obstetra. Esse vai preparar toda a musculatura intrauterina da mulher, do ponto de vista da própria vagina da mulher, do ponto de vista do abdômen da mulher, dos glúteos, das nádegas, tudo vai preparar para que essa mulher vai para um parto com saúde, sem esforço, sem muito esforço. Depois desse parto, depois de 3 meses de repouso da mulher, 90 dias, então esse fisioterapeuta volta a continuar a aplicar exercício pós-parto. É aquela tradição, né, que temos que respeitar, que vocês mulheres sabem, as mães vos põem a sentar numa banheira com água, depois amarramos aquele pano. E eu em brincadeira tenho um dito, e assim, em gozos. Quando vocês vejam uma mulher brasileira com aquela barriga bonita, vocês dizem assim, não, é uma cirurgia. Não é cirurgia, pode não ser cirurgia. Há essa cultura na mentalidade daquelas mulheres. Na América Latina, na Europa, nós aqui nas mulheres dizem assim, não, meu abdômen está feio porque tive 2 ou 1 parto. Não é necessário ficar feio o abdômen. Se eu tiver essa preparação com o fisioterapeuta antes de dar à luz e pós o parto, terei o mesmo abdômen que eu tive. Uma outra coisa que vai mudar do ponto de vista fisiológico, mas não estará assim tão conforme nota-se aquela flacidez, né? E aquele berruburar de muscular, né? Um termo técnico, não nota-se muito. Então, é essa a grande importância da fisioterapia, que do ponto de vista da integração, também essa mulher nós entregamos à família para cuidar do seu bebê, já sem dor, né? Já sem aquela flacidez, porque nós temos técnicas para fortalecer esse abdômen. Então aí surge a fisioterapia comunitária. Na fisioterapia comunitária, por exemplo, aqui onde nós estamos, nós também podemos ir trabalhar do ponto de vista de educação, né, em alguns temas, para ajudarmos as pessoas a irem aos hospitais ou a serem recuperados na comunidade, para também diminuirmos o fluxo de pessoas, de filhas nos hospitais. Porque há questões muito básicas que nós podemos tratar na casa do paciente. Veja que nos outros países há o médico de família. As pessoas já não vão mais para o hospital. As pessoas solicitam o médico de família já no seu bairro.
é uma equivalência também para diminuir pessoas no hospital. Na fisioterapia nós temos a grande diferença entre um fisioterapeuta e o médico é que o fisioterapeuta avalia o doente, mas depois também trata o doente. O médico consulta o doente, dá o papel e já não acompanha esse paciente. Então nós acompanhamos. Hoje a famosa, né, fisioterapia ao domicílio, né? Dizer que eu tenho uma empresa de fisioterapia, que estamos até com um projeto, que vamos trabalhar convosco, que é a Fisiocasa, que é ir tratar o fisioterapeuta, tratar o doente em sua casa. O fisioterapeuta também tem todas aquelas doenças que nós falamos, também podemos seguir em casa. Imagina com a pandemia, muitos hospitais restringiram, né, a recepção de pacientes. Pacientes com mobilidade, pacientes idosos, pacientes com patologias associadas. Estão sem... Agora imagina que esse paciente que pode ser acompanhado pelo médico e um fisioterapeuta e for restringido para ir para um hospital. Do ponto de vista comunitário, esse paciente pode ser assistido na sua casa. Esse paciente pode ser assistido na sua comunidade. De custo zero, se for um programa de apoio do Estado, ou de um custo privado, se for uma iniciativa também privada. Como a vossa entrevista, né, tem essa grande relevância por ser da área de saúde, e é muito bom, porque muitas televisões têm programas, né, do ponto de vista social são importantes todos os programas, mas esquece muito os temas que têm a ver com a área de saúde. Eu falo isso na responsabilidade de um dirigente, porque eu sou o presidente da Associação Provincial dos Fisioterapeutas de Luanda, e não só em Luanda, o país todo. Em Luanda até algumas vezes a gente dá entrevista, a gente grava, mas sentimos que nas outras províncias os colegas são esquecidos. Não sei se nós é que temos que divulgar mais a nossa profissão, ou vocês é que têm que ver o nosso encontro, mas felicitar a vossa equipa de trabalho, né, pelo sucesso, não é a primeira vez. Eu sei que ainda é uma televisão online. Quem sabe um dia teremos uma televisão já, a Stop TV em físico. Mas acredito que também vos convidar para fazerem parte das nossas atividades. Nós temos tido várias atividades. Hoje há uma área da fisioterapia que é chamada fisioterapia comunitária, em que eu me atrevi até em fazer mestrado. Meu mestrado é saúde e intervenção comunitária. Trabalhar nas comunidades, levar as informações e as formações na comunidade. E assim está tudo dito sobre fisioterapia e a recuperação. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui, mas antes disso, siga os nossos programas na nossa plataforma no YouTube e as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.